Eu não sei se você já passou por algum momento assim de desespero, onde você porventura tenha se perdido, seja fazendo uma trilha, numa montanha, enfim. Não sei se você já esteve numa situação parecida. Eu acabei vivenciando uma situação bem inusitada. Não sei se já contei aqui ou se já relatei para vocês. Eu tive a oportunidade antes de os meninos nascerem, isso lá em 2011, de visitar a neve, né? Então nós fomos esquiar. A Vivian e eu fomos esquiar. E aí eu contratei aquela uma hora que os instrutores dão aquela breve aula, né, de esqui. Aí você vai lá, aluga os aparelhos e tal, eles dão aquela aula. E aí, no auge ali da minha juventude, né, achando que já estava dominando o aparelho, aí acabou a aula, era uma sequência de montanhas, de várias estações, então tinha um platô, tinha uma montanha que era a principal, que tinha um circuito principal, e tinha uma outra, depois do platô mais para baixo, assim, tinha uma outra montanha que era menos frequentada. A aula que ele deu foi mais ou menos ali no platô e descendo um pouquinho essa segunda montanha. E eu, no auge ali, né, achando que já estava dominando o aparelho e o equipamento, eu fui sozinho e fiquei ali. Aí descia a montanha, aí tinha um trilhozinho que você segurava, ia te levando e tal. Aí eu subia e estava tudo certo. Até que, em uma dessas descidas, quando eu estava descendo, é impressionante. Questão assim de 30 segundos, tudo escureceu. Eu, inexperiente, nunca tinha vivenciado, nunca tinha ido esquiar, inexperiente nessa questão de montanhas, de uma hora para outra veio uma nuvem e ficou tudo escuro. Impressionante. E começou a nevar. A neve, enquanto a gente estava ali, quando eu estava aprendendo, ela estava dura, né? Então você bate e fica aquele gelo mesmo, né? E o esqui fica só uma camadinha mais fina. Só que à medida que começa a nevar, então essa camada ela vai aumentando, ela vai ficando mais espessa dessa camada fofa. E o esqui ele entra e você não consegue andar, então é desesperador. Bom, o fato é que eu estava no meio da montanha e escureceu. E eu falei, o que que eu faço agora? Eu vou continuar. Aí desci, fui até lá embaixo onde tem um outro platô que tinha uma casinha que aquele que faz a curva, né? Aquele trilho que te leva de volta, o teleférico. Só que é um teleférico que você segura, não é o que você senta. Você pega ele lá embaixo e ele vai te puxando, né? E aí, chegando lá embaixo, escuro, você não via assim 2 metros na sua frente. E eu peguei o teleférico, comecei a subir. Só que esse teleférico é o seguinte: a montanha, como ela tem as suas variações, né? Então, ela tem as suas ali ondulações. E você pega o teleférico lá embaixo e dá a altura certinho onde você pegar. Ele passa assim, você pega ele começa a te puxar. Em determinados momentos da montanha, o chão e a corda, ela vai mudando de distância. E aquilo vai, rapaz, em um determinado momento, o esqui, porque você vai com o esqui, né? E segurando e com o esqui aqui. E aí o esqui, por conta da neve estar muito fofa, o esqui ele embica para baixo e eu não consigo mais segurar. E aí eu tenho que soltar o negócio, caio na neve e aí a corda já estava muito em cima, não dava altura para pegar. E assim, não via nada, não via nada. E aí eu já não sabia em que ponto que eu estava da montanha também. E eu falei, meu Deus do céu. E aí nessa queda entrou gelo pela luva, entrou também no sapato e começou aquilo congelar. Pense num momento desesperador. E eu falei, aí eu só via assim uns vultos, né? Umas pessoas passando assim, pá. Pouca gente, né, uns 3 ou 4 passaram, mas você fica com medo, porque se um vem aqui na minha direção e bate em mim ali, né, desmaio ali, já era. Quem vai me achar numa montanha escura, numa montanha grande? E aí eu falei, o que que eu faço? Aí eu peguei e tirei o esqui do pé, fiquei só com a bota, eu não sabia em que altura da montanha eu estava, coloquei os aparelhos aqui debaixo do braço, e aquilo é pesado, né? Quem já teve a oportunidade de segurar, aquilo é pesado. E eu comecei a subir a montanha.
Comecei a subir a montanha e os dedos começando a congelar. E os pés também. E cansado, porque a montanha íngreme, meu Deus, e eu não sabia que ponto estava da montanha, não sabia a que distância estava do platô. A Vivian tinha ficado lá em cima, nesse platô, que tinha uma casinha, que ficam ali algumas lanchonetes e tal. E lá é quentinho, né? Tudo aquecido. E eu não sabia. E eu orando ali, né? Orando, Senhor, me ajuda, me ajuda. E às vezes pensava em parar e botar o esqui e descer de novo, porque eu não sabia que distância estava lá de cima. Mas eu falei, se eu descer aqui vai ser pior, porque está muito fofo, está ficando muito fofo, cada vez mais fofo, né? Fato é que depois de uns 10 minutos subindo ali, aí deu para avistar a casa, né? Aí eu falei, meu Deus. Aí quando eu vi a casa, eu larguei o esqui onde estava ali, aí fui sem o esqui mesmo, entrei na casa. A primeira coisa foi tirar as luvas e botar a mão dentro daqueles aquecedores que eles têm lá, né? Não sei se você já viveu uma situação assim, mas foi uma experiência realmente inesquecível essa experiência, né? Não me esqueço. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando nós estamos perdidos, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando nós estamos numa situação onde nós já não temos mais o controle, tudo se torna estranho, tudo se torna aterrador. Você olha ao seu lado, você não consegue enxergar nada à sua frente. Eu gostaria que você se lembrasse dessa história fazendo a seguinte analogia. O ser humano que não ora, que não tem uma vida de oração, ele vive nessa terra uma vida como eu estive lá naquela montanha, perdido, sem saber o que fazer. Você olha para frente, você não vê nada, você olha para o lado, não vê nada, você olha para trás, vou para frente, vou para trás, subo ou não subo, tiro o equipamento, não tiro o equipamento. O ser humano que não vive uma vida de oração é um ser humano que vive uma vida perdida, uma vida sem rumo, uma vida sem propósitos. As quartas-feiras são conhecidas, ou os cultos de quarta-feira são conhecidos como cultos de oração. São cultos especiais onde nós deveríamos aqui depor os nossos pedidos, fazer os nossos agradecimentos, pedindo as bênçãos de Deus. Mas a vida de oração, ela não se dá aqui na igreja. A vida de oração, ela se dá no nosso particular a cada dia. Desde o momento em que nós acordamos, até o momento em que deitamos. E aqui na igreja, nós celebramos esse momento dessa vida de oração, depondo então os nossos pedidos no altar do Senhor. Eu separei alguns textos e alguns versos da Bíblia para que nós possamos refletir nessa temática e da importância da oração. Interessante que lá em Lucas, no capítulo 22, e se você tiver a sua Bíblia, você pode abri-la nesse momento, tem um texto muito bonito. E nós podemos ver vários personagens da Bíblia que oravam. E às vezes nós lemos os textos e nós não nos lembramos ou não nos atentamos para esses detalhes. Se você ler lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 41, diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos, o que ele fazia? Orava. Estamos lendo aqui Jesus no Getsêmani. Quando Jesus foi para o Getsêmani, Jesus, ele se separava e de joelhos ele orava. Se nós formos lá para o livro de Atos, e lá no livro de Atos nós podemos ver vários versículos onde nós podemos aqui ver os discípulos orando. Olha lá, Atos no capítulo 21, no versículo 5, diz assim: passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia, o que eles fizeram?
oraram. Eles oraram, eles se ajoelhavam e oraram. Se você for lá também em Atos 9:40, está lá, Pedro mandou que todos saíssem do quarto e depois ajoelhou-se e orou. Foi o momento onde fez ali a ressurreição de uma menina. Lá em Atos 20:36, também Paulo ali se despedindo dos seus outros companheiros de ministério. Paulo dizendo, tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e oraram. Efésios 3:14, esse vale a pena, todos valem a pena nós abrirmos aqui, mas olha lá em Efésios 3, versículo 14, diz assim, por esta causa, ou por essa razão, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Orando, Paulo aqui orando, enfatizando a importância da oração. Tem um texto lá no Velho Testamento, lá no livro de Esdras também, que é muito bonito. Você vai se lembrar aqui do contexto do livro de Esdras, da reconstrução do templo. Olha só o que diz, na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Ó meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto para ti. E claro, não podemos nos esquecer da emblemática história de Daniel. Quando nós falamos de oração, nós nos lembramos da história de Daniel, aquele que orava 3 vezes ao dia. Lá no capítulo 6, no versículo 10 e 11, olha o que diz lá no livro de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas em direção de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando nós refletimos sobre a oração, quando nós refletimos sobre o ato de orar, que é um ato de rendição, quando nós nos ajoelhamos, é um ato de respeito, de rendição, nós estamos glorificando o Deus do universo, o Deus Criador. Por outro lado, quando nós não oramos, nós estamos abdicando desse ato de rendição do nosso Deus Criador. É interessante, até no Ocidente existe o costume, né, de você se inclinar. É uma forma de respeito ao próximo. Aqui no Ocidente nós não temos esse costume. Mas o fato de nós nos ajoelharmos diante de Deus, nos ajoelharmos para orar, com o coração voltado, com o coração e a mente voltados para Deus, é um ato que remete à mente humana ao Deus divino, todo-poderoso e criador. E isso é muito interessante. E queridos, muitas vezes nós temos ou não temos dedicado tempo, não temos feito esforços para desenvolvermos uma vida verdadeira de oração, uma vida de intensa oração. Tem um texto de Ellen White, lá no livro Mensagens aos Jovens, olha só o que ela fala. Quando somos cercados pelas influências destinadas a nos desviar de Deus, os nossos pedidos de auxílio e força devem ser constantes. Se não for assim, nunca seremos bem-sucedidos em vencer o orgulho e o poder da tentação quanto aos pecados que nos separam do Salvador. Se nós não orarmos, nós não vamos vencer o orgulho, que é aquilo que nos afasta do nosso Salvador. A oração, ela é crucial, ela é essencial para o ser humano. Ela continua nesse mesmo texto dizendo o seguinte: a luz da verdade, santificando a vida, revelará ao que a recebe as paixões pecaminosas do coração que estão lutando pela supremacia e que lhe tornam necessários todos os seus esforços para resistir a Satanás e vencer através dos métodos de Jesus. Só é através da oração que nós vamos desenvolver essa força para nos afastarmos dessa tendência pecaminosa que naturalmente eu e você
temos. A oração, ela é importante para cada um de nós. Ela é importante para o cristão. E nós poderíamos aqui abordar vários aspectos da oração. A oração, ela traz milagres. A oração, ela traz contrição. Nós poderíamos abordar várias questões. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma história que está na Bíblia. Abra sua Bíblia aí já no livro de Gênesis, no capítulo 5, que é a história de Enoque. É a história de um homem que andou com Deus. É a história de um homem que tinha uma vida de oração. É a história de um homem que dedicava horas do seu dia para construir uma verdadeira conexão com o Senhor. E a essência da história de Enoque é a seguinte: quando nós construímos uma vida de oração, quando nós depomos a nossa vida ao nosso Salvador, ao nosso Criador, a nossa vida, ela se harmoniza com Deus. E isso é muito interessante. A oração, ele tem esse poder de fazer essa harmonização entre o ser humano e o seu Criador. Gênesis 5, versículo 24, diz o seguinte: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós não podemos nos esquecer que Enoque, ele era um homem como eu e você, de carne e osso. Ele nasceu em um período distinto, obviamente, da história desse mundo. Mas ele era um homem normal, como eu e como você. Lembrem-se que lá no livro Patriarcas e Profetas tem um capítulo que fala somente sobre Sete e sobre Enoque. E ali tem vários comentários lindíssimos de Ellen White sobre o contexto em que Enoque estava inserido. E ela deixa muito claro que o momento que Enoque viveu era um momento em que os homens já viviam em uma impiedade desenfreada. Muita iniquidade. Os homens, eles estavam de fato longe do Senhor, eles já não queriam mais saber de estabelecer uma relação com Deus. Na verdade, eles até falavam de Deus, mas aquela superficialidade. Eles não tinham uma verdadeira conexão. E Enoque se destacava desses homens justamente por causa disso. Ele trabalhava, ele tinha suas atividades, ele tinha sua família, mas ele foi um personagem que a Bíblia nos traz aqui como um homem que andou com Deus. E não somente isso, o fato de ele andar com Deus, ele já não mais teve a sua morada aqui nesta terra. Ele foi trasladado para o céu e nós sabemos a história de Enoque. Mas como resultado dessa vida de oração que Enoque teve, nós podemos tirar aqui pelo menos 3 lições para a nossa vida. A vida de oração de Enoque trazia uma paz interior para Enoque. E olha só o que Ellen White fala exatamente sobre esse aspecto da paz, da paz interior. Mesmo ele vivendo em meio a uma sociedade já degradada pelo pecado, onde os homens estavam afastados do seu Criador. Olha só o que ela comenta lá no livro Patriarcas e Profetas. É um dos textos que ela traz ali alguns comentários sobre a vida de Enoque. Ela diz assim: angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios e temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos. Olha só que interessante isso. Não é que Enoque ele se afastava perpetuamente ou permanentemente daquelas pessoas que viviam com ele, não. Mas ele diminuía o seu contato, ou ele evitava essa associação constante com essas pessoas desleais, iníquas. E passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro de sua vontade, para que pudesse fazer essa vontade de Deus. Para ele, a oração era como a respiração da alma,
vivia na própria atmosfera no céu. Você vive angustiado nesse mundo? Você tem enfrentado problemas que têm atormentado a sua vida? Olha a estratégia que Enoque tinha. Ele se afastava e ele orava. Como os demais que nós lemos aqui, ele se ajoelhava e orava. Ele depunha os seus problemas diante do seu Criador. Para ele, a oração era como a respiração da alma. Vivia na própria atmosfera do céu. Se você está enfrentando alguma angústia hoje, ore. Ore. Porque é através da oração que nós podemos viver um pouquinho dessa atmosfera do céu. A sua alma vai respirar. Você vai conseguir renovar as suas forças. É através da oração. E essa era a estratégia de Enoque, mesmo vivendo em um mundo de iniquidade. Agora, olha só que interessante, naquela época não tinha uma igreja como nós temos hoje. Hoje nós temos uma instituição chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, que prepara materiais, prepara conteúdo, nos dá condições, né? Lição da escola sabatina, livros do Espírito de Profecia. Nós temos isso à nossa mão para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos desenvolver e construir um relacionamento com o nosso Deus. Naquela época não era bem assim. Ele não tinha os materiais e os recursos que nós temos. O recurso de Enoque era se afastar e orar. E talvez essa deve ser a nossa estratégia também. Nós precisamos em algum momento, vamos nos afastar daquilo que tem nos atormentado e vamos dedicar tempo para oração. Existe um ditado, né? Eu acho que era o Billy Graham que falava, se ele tinha que trabalhar durante, né, se tinha que pregar durante 2 horas, ele passava muito mais horas orando. Ou é alguma coisa que tinha essa conotação, esse sentido. E essa é a verdade. Às vezes nós estamos saindo para as nossas lutas, enfrentando as nossas batalhas, sem orar, e sem pedir a proteção e a bênção de Deus, sem construir essa conexão com Deus. E olha só que incoerência. Às vezes a gente faz aquela oração rápida, e não é errado você fazer aquela oração rápida. Na verdade, nós devemos viver uma vida de oração. Senhor, me ajuda aqui nesse momento, né? Se você se deparou com uma situação que você precisa tomar uma decisão naquele momento, Senhor, me ajuda nessa decisão. Veja, Deus pode te ajudar, Ele pode, Ele vai te ajudar, Ele pode, Ele vai te ajudar. Mas veja, se nós estamos construindo uma vida de oração, se nós já temos um contato com o nosso Mestre constante, quando nós fazemos, quando nós precisamos ali naquele momento de forma, faz muito mais sentido nós recebermos essa inspiração que vem do céu. Agora a gente passa uma vida torta, sem buscar essa conexão verdadeira com o nosso Criador. Não estudamos a sua palavra, acordamos e não damos a mínima para o nosso Deus, que nos fez descansar e nos acordou. E aí depois, quando nós enfrentamos os problemas, a gente quer que Ele esteja presente. É porque Deus é misericordioso com cada um de nós, né? Se nós fôssemos olhar de fato para a nossa realidade, nós não merecíamos absolutamente nada. Nós devíamos sofrer mesmo, porque nós somos rebeldes por natureza, né? A nossa tendência natural é essa rebeldia, não é essa conexão. Então nós precisamos fazer um esforço para estarmos conectados com Ele. E nem o esforço é um esforço próprio nosso. Nós devemos pedir para que o Espírito Santo nos dê essa força para estarmos conectados com a videira verdadeira, que é Cristo. Nem para... O que nós precisamos fazer agora é nos colocarmos, nos depormos aos seus pés, ao seu altar, pedindo a presença do seu Espírito nas nossas vidas. Para ele, a oração era como a respiração da alma. Esse texto é lindo. Vivia na própria atmosfera do céu. Um outro aspecto que nós podemos aprender da vida de Enoque é que ele tinha uma alegria exterior. Ele era uma pessoa alegre. Ele era uma pessoa contente, apesar das situações corriqueiras que ele vivia, como nós vivemos também. Mas ele demonstrava que, através do seu semblante,
a alegria e o contentamento, coisa que só pode vir daqueles que estão em verdadeira conexão com Jesus, com o seu Criador, aqueles que estão verdadeiramente conectados à videira verdadeira. E Ellen White faz um comentário também que faz exatamente essa conexão. Olha só o que ela diz também lá no livro Patriarcas e Profetas. Em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais insistentes eram seus trabalhos, olha só, quanto maiores e mais insistentes, e é a nossa realidade, quanto maiores os nossos problemas, mais ele o quê? Mais constantes e fervorosas eram as suas. Mas qual é a tendência natural nossa? Quanto maiores são os nossos problemas, o que a gente faz? A gente menos ora. A gente mais se afasta, a gente mais tende a desanimar. Ah, não, eu estou cansado, não vou levantar hoje mais cedo para poder fazer oração. Ah, não, está muito tarde já, eu não vou ler aqui não vou fazer aqui a minha meditação para finalizar o meu dia. Ah, não, o dia está muito corrido, eu não posso dar uma pausa para poder fazer ler um texto bíblico, ler uma promessa bíblica para fazer a minha oração. Essa é a tendência do ser humano. Quanto mais são os nossos problemas, menos nós oramos. Mas olha aqui a estratégia de Enoque, o que ele nos ensina. Quanto maiores e mais insistentes eram seus trabalhos, era a sua rotina, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Ele continuava a segregar-se em certos períodos. Olha só, o segredo aqui. Ele continuava a segregar-se em determinados períodos de toda a sociedade. E depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para os beneficiar pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino, que somente Deus pode comunicar. Nós todos os dias precisamos nos alimentar e precisamos beber água. Todos os dias. A mesma questão é com a vida espiritual. Nós todos os dias precisamos nos abastecer da oração e da leitura da palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, vai chegar um momento que o nosso corpo vai estar precisando de nutriente, como é necessário na questão física. Então, é lógico, chega a ser lógico, mas por que é tão difícil para nós, seres humanos, entender isso, né? Que precisamos nos nutrir, orar, nos abastecer com a palavra de Deus. E Enoque, ele percebia isso. Ele sabia que ele tinha um papel no meio daquele povo iníquo. E vocês se lembram que Enoque, Ellen White, ela comenta que Enoque, ele tinha uma proximidade tão grande com Deus, que ele recebeu visões de como seria a volta de Jesus. Ele viu como seria a nossa geração. A geração antes ali da volta de Jesus, ele viu como seria a volta de Jesus, tanto que isso suscitou muitas dúvidas nele. E o fato, olha só que interessante, o fato de Enoque, inclusive, ser trasladado, foi um ensinamento para as pessoas naquela época, que eles estavam tão pervertidos, que eles achavam que a morte não tinha solução. E Deus, então, em sua sabedoria, dá essa visão para Enoque. Enoque prega para as pessoas, fala daquilo, e ele mesmo é trasladado como um recado para a humanidade, dizendo assim: olha, está vendo como Enoque não passou pela morte? Todos vocês também têm a oportunidade de recuperar a vida eterna. Todos vocês que são pecadores têm a oportunidade de recuperar, a oportunidade de viver com Jesus novamente nas mansões celestiais. Recuperarem o status perfeito de seu ancestral ali, Adão, que eles estavam próximos ali, aproximadamente 1400 anos, só que naquela época eles viviam muito tempo. Então, era relativamente poucas gerações. Muitos que estavam vivos naquela época ali conheceram Adão. Alegria exterior. Mas vamos continuar, ela continua aqui nessa citação, dizendo o seguinte, Elino, só ajuda a passar aqui. Isso. Tendo desta maneira comunhão com Deus, Enoque vinha a refletir cada vez mais a imagem divina. Olha só, depois que Enoque mantinha essa relação, ele se afastava para beber e se alimentar dessa fonte divina,
O seu rosto, ele resplandecia. Enoque vinha refletir cada vez mais a imagem divina. O seu rosto estava radiante de uma santa luz, da própria luz que resplandece no semblante de Jesus. Saindo ele dessas comunhões divinas, mesmo os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Olha que lindo. O fato de Enoque ter essa íntima relação e conexão com Deus, fazia com que os ímpios vissem em seu rosto o reflexo de Deus. Enoque refletia a Deus. Tudo isso por conta dessa conexão que ele tinha com o seu mestre. Então nós vimos aqui que na vida de Enoque, a vida de oração, ela traz paz interior. A vida de oração, ela traz alegria exterior, ela nos faz refletir a imagem de Jesus, transparecer a imagem de Jesus para as outras pessoas. E por último, o terceiro ponto, uma vida de oração, de uma íntima relação com Jesus, nos dá a certeza da vitória, nos faz entronizar e ter a convicção da vitória garantida que nós temos em Jesus. Olha só o que Ellen White também fala aqui sobre esse ponto da certeza da vitória. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Olha só, Enoque, ele não foi... Alguns tendem a pensar que Enoque foi escolhido. Não, Enoque foi escolhido. Enoque tinha ali um privilégio para poder, né, ser reconhecido aqui como um homem que andou com Deus. Mas não foi bem assim. Olha, e é exatamente o que Ellen White está trazendo aqui. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita. Eremita aqui no sentido, não se tornou aquele que se isola e fica isolado da sociedade, né? Aquele que tem prazer em se isolar e ficar sozinho, isolado de fato da sociedade. O fato de Enoque se afastar temporariamente para poder se alimentar do poder de Deus, não significa que ele vivia em solidão ou ele preferia viver em solidão, não. Mas ele tinha esse momento para buscar se encher do Espírito de Deus para poder então testemunhar para as outras pessoas. É justamente isso que ela está afirmando aqui. Ele não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra para fazer para Deus no mundo. Ele sabia que tinha uma obra para fazer e para cumprir aqui. E ela finaliza dizendo: na família e em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Ele foi constante e inabalável porque ele tinha certeza da vitória. Ele tinha convicção que a vitória era certa daqueles que mantivessem uma íntima relação com Deus. A vitória era certa daqueles que se ajoelhavam, que se depunham e oravam, e pediam, e agradeciam, e conversavam com Deus. A oração, como nós já lemos aqui, ela é a respiração da alma. E ela é importante para cada um de nós, como cristãos e como seres humanos. E se nós não lançarmos mão dessa bênção, nós estaremos abdicando de viver uma vida com convicção da vitória, sem paz interior e sem uma alegria e contentamento no nosso coração. Será que é assim que você quer viver? Deus, ele tem uma solução para todos os problemas da humanidade. E a oração é uma solução para a minha e para a sua angústia. A oração é uma solução para o meu e o seu temor. A oração é a solução para os meus e para os seus problemas. E é uma ferramenta que está à nossa disposição sempre quando precisamos. Nós precisamos nos dedicar mais a uma vida de oração, queridos. A nossa igreja precisa viver mais uma vida de oração.
Não sei quem já teve a oportunidade aqui de assistir uma orquestra. Mas muitos aqui, com certeza, já participaram desse momento. E quando você chega no ambiente, ali no auditório, eles estão ali fazendo um aquecimento e fazendo a afinação dos instrumentos. E você vê o violino dando aquele... Aí você vê lá o trompete, vê lá o outro fazendo ali. Então você vai vendo, e cada um vai fazendo ali. E assim, é bonito de certa forma. Mas não está nada sincronizado. Cada um vai fazendo ali, vai fazendo do seu jeito. Até que o maestro sobe ali na sua bancada, ele levanta a mão, todo mundo já está absolutamente sem nenhum barulho, né? Todo mundo já está com os instrumentos devidamente ali afinados e na posição para então tocar. E na hora que ele começa a reger, a orquestra então começa de forma sincronizada, de forma harmonizada, de forma afinada, então a cada um tocar a sua parte, cada um tocar a sua melodia. Então nós temos ali uma linda demonstração ali musical. A oração é exatamente isso. A oração, ela tem esse poder de afinar esses instrumentos. Só que afinar a minha vida, afinar a sua vida com o seu Criador. E nada mais lógico para o ser humano do que buscar essa afinação com o seu Criador, que é supremo, que é todo-poderoso. E nós, muitas vezes, estamos vivendo os nossos dias desafinados, sem essa harmonia com o nosso Criador. Ore, acorde e ore. Mas ore de maneira intencional, separe um tempo, como Daniel fazia 3 vezes ao dia. Ele, em direção para Jerusalém, no seu quarto, ele se ajoelhava e orava. Jesus, nas madrugadas, ele buscava um lugar mais solitário. Ele se ajoelhava e orava. Jesus, que era homem, mas que também era Deus. Ele orava, ele pedia a presença do Pai em sua vida. O que dirá de nós? Nós precisamos pedir, nós precisamos orar, nós precisamos derramar os nossos anseios para o nosso Deus. Isso nos fará muito bem e nos fará construir e nos ajudará a construir esse verdadeiro relacionamento com o nosso Jesus. E por fim, olha só que texto lindo que está lá no livro Caminho a Cristo. Diz o seguinte: pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente do... Mas a palavra crucial aqui é sincera, olha lá. A oração sincera, pela oração sincera, realmente do fundo do coração. Aquela oração onde a gente verdadeiramente se entrega. Pela oração sincera somos postos em ligação com a mente do infinito. Não temos nos mesmos momentos, está errado ali, não temos no mesmo momento evidência notável de que a face de nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Muitas vezes nós não teremos a resposta imediata, isso é verdade. Não teremos, não necessariamente naquele momento, a evidência notável de que a face de nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, mas a sua mão, ela está sobre nós em amor e compassiva ternura. Quando nós oramos, se nós cultivarmos uma vida verdadeira de oração, por mais que nós, em algum momento da nossa vida, pensemos que Deus não está conosco, mas essa certeza, se nós estivermos cultivando uma vida constante de oração, se nós perseverarmos em oração, nós sempre teremos a certeza de que a sua mão estará sobre cada um de nós, com amor
e com ternura. E às vezes nós falamos que precisamos de cuidado, precisamos de acolhimento, precisamos disso, precisamos daquilo. Mas nós já temos tudo através da oração. Se você está angustiado, se você vive uma vida angustiada, ore. Se a sua vida tem problemas, ore. Porque o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador deste universo, Ele está à disposição de cada um de nós para colocar a sua mão poderosa, a sua mão terna sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Quantos gostariam, ou quantos se comprometem, ou quantos desejam desenvolver e cultivar uma vida de oração? Se você já tem uma vida de oração, então vamos dar um plus, vamos fazer uma mais. Vamos dedicar mais tempo para a oração, mais tempo para cultivarmos essa vida de íntima relação com o nosso Senhor. Quantos gostariam de dedicar e de fazer esse compromisso, de estabelecer um propósito de oração, dedicando mais tempo, assim como nós lemos aqui em vários exemplos da Bíblia. E que ao chegarmos no céu, nós possamos olhar para Enoque e falar para Enoque: Enoque, obrigado, porque o seu exemplo me fez desenvolver também uma vida de oração. Muitos de nós aqui, nós provavelmente não seremos trasladados, mas o exemplo de Enoque nos dá a certeza de que um dia Jesus voltará e nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais, onde Enoque está nesse momento com Jesus. Incline a sua fronte, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua santa casa. Obrigado por termos a liberdade para expressarmos o nosso culto a Ti, para adorarmos o nosso Deus Todo-Poderoso. E como os refletimos nessa noite, Senhor, que cada um de nós possamos cultivar uma vida de oração, para que através dessa vida de oração sincera, intencional, nós possamos refletir o caráter de Jesus, nós possamos transparecer Jesus para as outras pessoas, ao ponto de as pessoas olharem para cada um de nós e perceberem homens e mulheres do Senhor, discípulos do Mestre. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, envia o Teu Espírito e inunda o nosso coração e a nossa mente, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.